O presidente Lula, mais uma vez, recebe, com muita atenção, com muito carinho, este novo apelo, até porque o presidente tem acompanhado, com muita atenção, estas sucessivas tragédias, estas verdadeiras catástrofes que têm se abatido sobre o nosso Estado. E da mesma forma com que ele já atuou e respondeu na catástrofe de novembro do ano passado, com uma presença física, inclusive, com toda a atenção, a ordem dada diretamente a cada um dos ministérios, da mesma forma ele acolheu o nosso pedido. Agora, nós que fomos lá pedir mais uma vez, pedir socorro, pedir acolhida, pedir recursos para poder socorrer as vítimas e reconstruir o que o tornado e o vendaval acabou destruindo em várias regiões do oeste do nosso estado, nós também fomos agradecer, porque de novembro até agora, Santa Catarina já recebeu do governo federal ou de ação diretamente ligada ao governo do presidente Lula mais de 2 bilhões 142 milhões. Isto já entrou aqui em Santa Catarina enquanto recurso de socorro às vítimas das tragédias. E ainda, referente à tragédia de novembro do ano passado, nós temos ainda algo em torno de quase 500 milhões ainda para dar entrada. Então, só referente à tragédia do ano passado, são 2 bilhões e 700 milhões de socorro do governo federal a Santa Catarina. E para as pessoas terem a dimensão do que é que significa este dinheiro, o governo do estado de Santa Catarina arrecada mensalmente algo em torno de 900 milhões. Então, se você pegar 2 bi e 700, isto é 3 meses aproximadamente de arrecadação, ou seja, no socorro às tragédias, o governo federal já pagou o 13º, 14º e praticamente um 15º valor de arrecadação para poder fazer o socorro das vítimas. Esta verba, estes 462 milhões que já foram depositados nos cofres do governo do estado, vieram para a Celesc, para fazer a reconstrução das redes de energia elétrica que os desmoronamentos e a enchente derrubou, destruiu. Vieram para o DEINFRA, o Departamento de Infraestrutura, reconstruir pontes, estradas, ruas. Veio também para a Secretaria de Saúde, na reconstrução dos hospitais atingidos, dos postos de saúde, ou seja, da estrutura de saúde que foi destruída na catástrofe. E também veio recurso para a parte de socorro das vítimas e uma série de providências que foram necessárias para a defesa civil do Estado atender as vítimas da catástrofe. Então, esses 462 milhões vieram para a rede elétrica, saúde, infraestrutura urbana, ponte, rua, estradas e também socorro às vítimas. Este recurso veio fundamentalmente para a questão de abrigos, e não foram todos os municípios, principalmente, acho que o município que foi mais beneficiado nesse valor foi o município de Blumenau, que infelizmente ainda nós temos muitas pessoas em abrigo em Blumenau, porque a reconstrução das casas, no caso da catástrofe do ano passado, é uma reconstrução muito mais difícil até do que vai ser a reconstrução das casas agora no episódio do Oeste. Porque lá no episódio do Oeste as casas vão poder ser reconstruídas no próprio terreno. E no caso da tragédia do ano passado, além de ser milhares de casas, na sua grande maioria, quase que na totalidade, nenhuma destas casas
poderá ser reconstruída no próprio local. Teve situação onde foi embora a casa, o terreno, a rua, né? Então é uma situação que realmente, infelizmente está demorando, mas é de uma solução muito mais difícil até do que a própria reconstrução das casas lá no oeste. No caso, foram empresas contratadas diretamente pelo governo federal, as que reconstruíram todas as estradas federais afetadas. Inclusive, esse trabalho do DENIT já está praticamente concluído, né? Então foram restaurações em áreas, né? Na 280, lá no norte do estado, na 470, na 282 e também na 101, aquele desmoronamento lá no Morro dos Cavalos, para o sul, né, de Santa Catarina. Então, o DENIT contratou as empreiteiras, o serviço já está concluído, talvez falte uma ou outra pequena complementação, e as empreiteiras já receberam praticamente quase a totalidade destas obras, né? No caso da Secretaria de Portos, que são as obras, né, do Porto de Itajaí, nós tivemos ali problemas, né, inclusive de demora na execução, mudança no projeto, profundidade maior, necessidade de aprofundar o estaqueamento ali para segurar, né, os berços, os cais que a enchente levou. Então ali não foi pago ainda boa parte, né? O dinheiro está reservado, porque as obras, neste caso do Porto de Itajaí, elas foram executadas num volume muito pequeno ainda, mas o dinheiro está reservado e a obra está sendo tocada, né? Acho que as pessoas lembram, né, da mobilização em termos de homens, tanto do Exército, da Aeronáutica, da própria Marinha, que se deslocaram com equipamentos, com aviões, helicópteros, o hospital de campanha, né, que foi armado para atender as vítimas durante o período, né, mais imediato à tragédia. Então tudo isto teve um custo, né? Então as Forças Armadas também foram remuneradas, né, com estes recursos para o socorro das vítimas, praticamente quase que nas 3, 4 primeiras semanas depois da tragédia. Então esses 37 milhões para as Forças Armadas foi o pagamento de todos os equipamentos e o pessoal que veio, né, ajudar, e que a gente tem sempre que agradecer muito, porque foram muito eficientes e muito solidários, né, com a população de Santa Catarina.